festas do final de ano já passaram. E se você ganhou um presente que você não gostou, ou aquela peça que você mesmo comprou, mas que você quer trocar, então você não pode perder esse podcast, porque a gente vai tirar essas e outras dúvidas a respeito dessa relação aí entre o consumidor e os vendedores. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice. Daniela, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Tudo bem, Sandra? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje tirando as dúvidas para vocês. Legal, e vamos conversar, que eu acho que é o assunto número 1 de janeiro, né? A gente que tá nesse início de ano. Quem participou de Amigo Secreto, teve muito Amigo Secreto no final do ano, troca de presentes. E aí fica aquela dúvida, né? O que vale e o que não vale, o que pode e o que não pode nessa questão aí da troca dos presentes. Então, o que é importante, quando você vai comprar para presentear alguém, que a gente sempre fala, vai comprar, verifica na loja quais são as condições da troca. Comprou em loja física, via de regra, não pode trocar. As compras feitas em loja física, você foi lá, viu o produto, pegou, não tem a possibilidade da troca. Porém, as lojas, com uma questão ainda, principalmente final de ano, sabe que tem essa troca de presente, eles costumam colocar uma etiquetazinha para troca e dar um prazo. Então você tem que respeitar esse prazo, respeitar aquela etiqueta, as condições que a loja impõe. Então tem que manter a etiqueta no produto, tem que levar um cartãozinho, tem que levar o que a loja fala para colocar, você tem que respeitar. Já diferente das questões das compras feitas pela internet, que existe aquele prazo de arrependimento de 7 dias de quando o produto chega na sua residência. O produto chegou, você viu e não gostou, você tem 7 dias para você se arrepender, que aí você devolve e tem o seu dinheiro de volta. E aí uma questão que normalmente, se a gente for pensar, principalmente em Natal, aquela confraternização de final de ano, é aquele amigo secreto, as pessoas acabaram se antecipando um pouquinho ou compraram lá em dezembro. E aí a gente tem que ficar atento das condições da loja, então. Exatamente. Por isso que às vezes as compras pela internet, ou você deixa para comprar em cima da hora para você ter esse prazinho de 7 dias, porque senão você não pode fazer o uso do direito de arrependimento, ou você compra na loja física para você ter essa possibilidade que de repente, geralmente o prazo de troca aí são de 30 dias. E é legal você ficar também atento, porque existem lojas, como a Daniela colocou, que colocam, às vezes estendem um pouquinho o prazo, porque sabe que às vezes você vai trocar aquele presente, acaba vendo outra coisa, né? Compra algo a mais, né? E aí é uma jogada que a loja Exatamente. faz. Eles acabam fazendo isso para fidelizar o cliente. Porque na troca eles falam para você pode trocar por outro produto, tem uma diferença. Às vezes a loja ela coloca que ela não pode devolver o dinheiro se der uma diferença menor, então você acaba levando um outro produto. Isso é possível. A loja não pode falar, eu quero dinheiro de volta. Então muitas pessoas às vezes chegam no Procon e falam assim, não, mas eu quero dinheiro de volta porque eu não gostei de nada. Olha, na verdade a loja não precisaria nem trocar, ela não é obrigada a trocar. Então ela está fazendo uma gentileza. Então é possível sim que aconteça isso. Legal. Agora, gente, também uma outra informação importante é que no ano de 2023 o Procon ele fez uma série de ações, né? São ações de orientação e teve um balanço aí e a gente vai falar agora do número 1 do ranking das reclamações do Procon de Suzano, que eu acho que deve se refletir também para o restante do nosso país, mesmo que você não seja de Suzano, mas é a questão com as financeiras. E a Daniela vai explicar exatamente o que aconteceu, qual que é esse grande problema que tem enfrentado e que gerou reclamações e chegaram até o Procon, né? Daniela, qual que é o top 1 aí de reclamações do Procon de Suzano? O que a gente viu foi um crescente número, isso desde a pandemia para cá, de golpes, tá? Tanto golpes como reclamações relacionadas a crédito consignado. Tá? Muitos aposentados e pensionistas eles têm aparecido no Procon reclamando muito de empréstimo consignado. Ou que eles não fizeram, ou que foi feito em nome deles mesmos, só que eles não autorizaram. Tem até, inclusive, também descontos que são feitos de associações que eles totalmente desconhecem. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, é aposentado pensionista? Você, aposentado pensionista, pegue o extrato do meu INSS. É muito importante, Sandra. Você, quando você trabalha, você não tem lá o seu olerite? Então,
Então, você se aposentou? Entra no site do meu INSS, entra no aplicativo do meu INSS no seu celular e pega o extrato. O histórico de créditos do INSS. Se você tem empréstimo consignado, na dúvida, pega o histórico de consignados. Essas informações você consegue. Se você não tiver a sua senha, vai até o posto de atendimento do INSS e pede a sua senha. Pede para alguém te ajudar, lá eles também fornecem essa documentação para você. Dá uma conferida para saber se está sendo descontado algum empréstimo. Tá? E também se não tem nada a mais além do empréstimo. Exatamente, se não tem nada a mais. Por quê? É feito desconto e geralmente o governo ele tem um tabelamento de valores para crédito consignado, que é uma taxa de juros um pouquinho menor. Na pandemia, como as pessoas estavam precisando de mais dinheiro e estava difícil, as pessoas não poderiam sair de casa para pedir dinheiro emprestado, então houve uma liberação de concessão de crédito por telefone. Foi aí onde veio a tal da história da biometria facial, onde o aposentado ligava, pedia dinheiro e ele tirava uma foto pelo celular. Isso, o que aconteceu? Os próprios parentes, filhos, netos, vizinhos, amigos, pessoas, muitas vezes da confiança daquele aposentado ou pensionista, que tem acesso à documentação e às vezes a senha daquele aposentado ou pensionista, tirava uma foto dessa pessoa, pegava a documentação e fazia o empréstimo em nome dele. E depois de posse do cartão e da senha, ia até o banco, sacava o dinheiro e as parcelas iam sendo descontadas do benefício. Muitas vezes esse aposentado só ia perceber na segunda, terceira parcela, porque via que estava caindo o valor menor do seu benefício. E a gente não tem muito o que fazer, porque foi feito. A gente não tem o que questionar. A gente viu um crescente número disso. Isso, reclamações que chegaram até o PROCON. Então, se esse idoso, né, se essa pessoa, de repente, até o próprio familiar, identificou que isso aconteceu e que não era de autoria ou de vontade dele, qual órgão, Daniela, ele deve procurar, pelo menos para tentar levantar, averiguar o que pode ser feito? A primeira coisa que ele tem que fazer é ir até o INSS pedir o histórico de créditos dele e o histórico de consignado. Vai até a agência bancária depois e pede o extrato dele para saber, daquele período, para saber se aquele dinheiro de fato entrou ou não na conta dele. E de repente saber para onde que foi, se houve o saque ou se houve uma transferência daquele dinheiro para alguém. Para alguém, e aí você consegue identificar. Exatamente. A gente conseguiu identificar em algumas situações que houve também alguns golpes de que alguns correspondentes bancários, nós costumamos dizer que existe um mercado negro dessas informações na internet. Então, as pessoas, como fazem já têm o costume de fazer muito empréstimo, as informações deles estão no mercado negro aí na internet. Então, é feito automaticamente, os correspondentes bancários fazem esse empréstimo, colocam dinheiro na conta, ligam para a pessoa, e eu não sei de que forma, a gente não conseguiu identificar, mas o que supostamente eles sacam esse dinheiro, não sei de que forma. Entram em contato com a pessoa e fazem com que a pessoa transfira esse dinheiro para uma conta deles mesmo. Olha só. Então tem toda uma rede e aí a gente tem que estar atenta porque... Exatamente, só que isso daí não é uma relação de consumo. Então, até por conta disso, o PROCON está numa tratativa com a OAB, nós firmamos um convênio com a OAB de Suzano, justamente para os empréstimos consignados. Nós atendemos esse idoso no PROCON, nós fazemos o registro, como a gente chama de simples consulta, nós registramos toda a reclamação e encaminhamos para a OAB para que seja nomeado um advogado, para que ele possa entrar com uma ação judicial contra a instituição financeira, para que ele possa tentar ir buscar os seus direitos no Poder Judiciário. E quando a gente fala desse empréstimo consignado, Daniela, ele pode ser feito por qualquer instituição privada, pública, isso a gente tá, cooperativas de crédito, aí é o número, até empresas, supermercados que estão oferecendo cartão, tudo isso entra nessa conta. Qualquer empresa, Sandra. O que a gente sempre fala para os aposentados e pensionistas, para tomar bastante cuidado, para não fazer empréstimo. Primeira dica, não faça empréstimo, não vale a pena. Mas tem que fazer, não tem como fugir. Pega uma calculadora, você vai pegar R$3.000,
Pega uma calculadora, pergunta para o atendente, quanto eu vou pagar? Porque eles só costumam falar, a parcela é baixinha, você vai pagar R$300 por mês, mas em quantas vezes? Eles nunca te dizem quantas vezes você vai pagar. Eles nunca dizem. Por quê? São em 84 parcelas. Então você pegou 3, você vai pagar 9. Você pegou 16, você vai pagar 30. Então é sempre o dobro ou o triplo. Então vai lá com uma calculadora e faz a conta. Verifica se vale a pena. Porque se você fizer a conta, você vai ver que não vale a pena. Então, precisa mesmo fazer? Faça a conta. Depois de fazer a conta, ao invés de ir num banco desconhecido ou numa instituição não tão conhecida, vai num banco sólido, num banco conhecido e tente fazer esse empréstimo num banco conhecido. Evite fazer portabilidades. Essas ligações que as pessoas fazem, correspondentes, ligações que recebem. Olha, eu tenho aqui, eu sei que você tem empréstimo em tal banco, tal banco, tal banco, e eu consigo diminuir a sua parcela. Fuja disso. Ninguém faz nada de graça. Ninguém vai diminuir a parcela do seu empréstimo sem ganhar nada. Eles não vão fazer isso de graça. Não caia nesse conto do vigário. Não faça portabilidade. Você que é aposentado pensionista, não caia nisso. E também uma outra coisa, a gente sabe que para quem é aposentado pensionista, às vezes a pessoa não tem muita afinidade com tecnologia, mas tem algum familiar ali que vai auxiliar e tudo, mas também ter esse cuidado. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre esse assunto, mas tenha cuidado com os pedidos dos familiares, parentes, vizinhos, para manipular ali, né, o telefone, o cartão, né, ou de repente que vá, até te propõe de te pegar da sua casa e levar para o banco para fazer um empréstimo que ele diz que vai pagar e não vai pagar, ou, aliás, você não tem a certeza de que ele vai pagar, porque quando eu desconto em folha não tem muito o que fazer, né, Daniela? Não tem o que fazer. E assim, o banco, ele não faz nenhum acordo no empréstimo consignado. Porque está sendo pago. É descontado direto na folha de pagamento. Está garantido para ele. Exatamente, está garantido. Então, não é vantagem para o banco, porque a taxa de juros já é menor e é um crédito garantido. O banco não tem vantagem nenhuma em fazer um acordo. E aquilo ali ele vai pagar em muitas vezes. E quanto que pode ser feito? Pode ser comprometido 35% da renda do aposentado ou do pensionista. Fora esses 35%, ainda tem mais 5% de um cartão de crédito consignado, que muitos nem sabem disso. Que ainda, além do empréstimo que se pega, muitas instituições, eles ofertam um cartão de crédito, que eles falam de um saque no cartão de crédito, que é mais 5%. Só que eles descontam pouquinho também. A promessa é sempre da parcela baixa, né? Só que esse cartão de crédito é um cartão de crédito. Ele não vai acabar nunca. Nós temos casos de pessoas que estão descontando desde 2017. Nossa. Só que pegou R$2.000 e desconta 40, 50, faça as contas. Já pagou 6, 7 mil e pegou 2. Vai descontar até quando? Só que ele entra no rotativo. Então, vai pagar eternamente. Então, não acaba nunca. E tem mais 5% de cartão de crédito. Fora que tem algumas instituições que, já que a pessoa não pode mais, porque comprometeu 35%, comprometeu 5%, comprometeu mais 5%, vamos para o empréstimo pessoal. E ainda é uma outra modalidade que também tudo dá, né? Tudo dá. Aí você vai ver, a pessoa ganha quanto por mês? R$300. Aí ela entrou aonde? No superendividamento. Então, gente, é muito importante esse alerta, né? O Procon, ele registrou muitos casos no ano de 2023. Inclusive, essa parceria com a ABEJA é fruto disso, né? Exatamente. Daniela, para que as pessoas, então, se atentem que é um golpe que tá... é difícil a gente até dizer, né? Se é um golpe. É um golpe, de certa maneira é um golpe, né? Principalmente quando o aposentado ele é envolvido numa transação da qual ele sequer tem conhecimento ou dimensão daquilo que ele vai entrar. Então fica aí um grande alerta para você, se você é familiar, se você tem alguém da sua família que recebe aposentadoria. Então vale a pena essa dica da Daniela que a gente vai reforçar aqui. Pega o Olerite, veja como é que tá esses descontos, se tá tudo certo, se o pagamento tá chegando certinho, porque às vezes com uma parcela baixa e a depender da pensão, você não vai nem sentir que de fato aquilo aconteceu.
E agora, ainda falando em golpe, gente, tem uma outra dica também do Procon, agora para os comerciantes, né? Daniela, você estava comentando com a gente um pouquinho antes, vou pedir para você detalhar um pouquinho uma prática aí nos comércios de Suzano. Que às vezes as pessoas acham que o Procon é um órgão só de fiscalização para o comércio, e não. O Procon, na verdade, é um órgão que equilibra as relações de consumo. A gente está aqui para equilibrar. A gente não é um órgão somente fiscalizador. É um órgão que quer equilibrar e pelo menos em Suzano, tá? Essa orientação, inclusive, do nosso prefeito, tá? O Rodrigo Axuxi, para que a gente tenha um equilíbrio com consumidor e fornecedor. Nós temos em Suzano muitos fornecedores que geram muitos empregos. Então, se a gente educar bem os fornecedores, eles vão errar menos, vão cometer menos crimes contra o consumidor e todo mundo vai viver muito bem. Essa é a nossa ideia dentro da cidade, a ideia do nosso prefeito, tá? Sim. E é isso que a gente sempre segue. Então, o que a gente vê muito agora no começo do ano e a nossa informação sempre para os fornecedores, para os comerciantes, o golpe da venda do Código de Defesa do Consumidor. Sempre aparece alguém, é um vendedor, na verdade nada mais é do que o representante de uma gráfica qualquer, ele vai no comércio, diz, olha, vê se o Código de Defesa do Consumidor está lá, pega, fala que aquele código está desatualizado. Geralmente, olha, esse daqui é o modelo 2022, 2023. Nós estamos em 2024, está desatualizado, você pode levar uma multa. Mas quem que vai multar? Ele? Porque ele dá a entender que a multa vai ser aplicada por ele. Ele vai com poder de polícia. Ele vai coação, exatamente, ele vai coagindo o comerciante. Só que ele fala, olha, eu tenho o código aqui e ele não vende por um preço absurdo, 20, 30, 40 reais. A pessoa acaba comprando. Bom, se ele passar em 10 lojas e 10 lojas comprarem, ele está muito bem. E, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é obrigatório ter? É obrigatório. Existe uma lei que obriga o código no balcão. Mas quem pode fiscalizar isso? É somente o Procon. E como nós fazemos? Nós vamos até a loja, nós apresentamos, o meu fiscal do Procon apresenta a carteira de fiscalização, informa que é um ato fiscalizatório do Procon, e além do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ver outras irregularidades se tiver na loja, vai informar, vai questionar sobre o código, e aí sim, mas nunca vai vender, nunca vai ofertar, nunca vai nós não vamos lá para vender nada. E mesmo porque o código pode ser pego na internet. Você entra lá no site do Planalto, do governo federal, e imprime. Para o Procon, não interessa se ele é comprado em gráficas, tem capa dura, se tem capa mole, se ele foi impresso na folha de sulfite, colorida, preto e branco. Tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Sim. E pode ser impresso pela internet, no site, lá você coloca no Google Código de Defesa do Consumidor Planalto, você entra no site do governo federal, imprimiu, tem as acabou. Lá. Legal. E, gente, uma outra coisa que nós estávamos conversando, inclusive nos bastidores, janeiro é um mês também que tem muita conta, tem imposto para pagar, tem uma série de situações. E a questão, né, Daniela, das pessoas verificarem os boletos que chegam. Se você tem o hábito de receber boletos por e-mail, se você tem alguns aplicativos, ou de repente o banco que também aparecem os boletos programados, né, para você, às vezes de uma conta que você fez, foi cadastrado no seu CPF, enfim. O importante é que antes de você pagar qualquer conta, você faça uma verificação. E eu vou pedir para você também nos orientar em como fazer isso. Confira os boletos. Sempre. Qualquer boleto. Qualquer boleto. Hoje a gente já vê qualquer site que você entra, você já reparou, já vem o aviso que boleto fraudado, nós não enviamos cobrança, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo. Por quê? A maioria das empresas estão sendo vítimas de golpes. Então, a própria Companhia de Energia, EDP, sim, acontece muito. Receita Federal, vários órgãos. Então, vai fazer o pagamento, confere o boleto. E na hora de fazer o pagamento no banco, confira o beneficiário. Então, você vai pagar, por exemplo, plano de saúde. Você vai pagar para o plano de saúde X. Na hora de fazer o pagamento, saiu lá, e o plano de saúde X é do banco Y. Na hora de fazer o pagamento, o beneficiário é do banco Z e foi pro
João CPF tal, opa, tem coisa errada. Não pague. Não pague. Entre em contato com a operadora do seu plano de saúde e fale, olha, preciso do boleto. Tem alguma coisa errada. Pegar direto da fonte é o melhor caminho também. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Já tivemos casos também de mesmo pegando direto da fonte acontecer algum problema. Já tivemos casos. Só que aí a gente consegue responsabilizar a empresa. Porque daí foi a emissão... Exatamente, porque aí é uma falha na segurança da empresa. Tá? Agora, você recebe sempre por e-mail uma conta, já aconteceu isso no Procon. Sempre por e-mail eu recebo lá a fatura do meu cartão de crédito. Então eu recebo, você acaba ficando no automático. É verdade. Então você vem todo lá pelo dia 4, vence no dia 10, então dia 4 chega o e-mail, vou lá, imprimo, pago. Chega dia 4, vem, imprimo, pago. Dia 4 veio, imprimo, pago. Aí dia 10 vem a cobrança. Mas eu paguei. Aí quando você foi ver, peraí, mas o e-mail eu não me atentei, era diferente. Opa, mas peraí, o pagamento foi feito para outra pessoa. Aí você entra em contato com a instituição, com o cartão e fala, olha, mas vocês mandaram. Não, nós não mandamos. Olha que no dia 5 nós mandamos para você. Não, vocês mandaram no dia 4. Mas a instituição foi tão vítima quanto você. Sim. Alguém percebeu que você recebia mensalmente e não sei como violou crime cibernético. Então você não tomou os cuidados necessários. Sim. E aí o Procon não tem como atuar. É um crime. E é muito legal a gente falar assim, porque o comportamento da gente está mudando, a tecnologia está vindo e nem sempre está todo mundo tão antenado com isso tudo, mas essas regras básicas já auxiliam bastante a gente a tomar mais cuidado, evitar cair em golpes, porque em alguns casos vai ser impossível fazer a identificação e você conseguir o seu dinheiro de volta. E Daniela, para qualquer tipo de dúvida, eu queria que você deixasse também aí os endereços do Procon, né, para as pessoas entrarem em contato com vocês também, né, de repente para tirar alguma dúvida, estabelecer alguma mediação aí de algum conflito que teve, como é que as pessoas fazem? Bom, Procon em Suzano fica ali na Rua Baruel, bem lá no centro, na Rua Baruel 126, nos telefones 4744-7322, ou no 4744-7461. É possível também nos enviar um e-mail para tirar algumas dúvidas no procon@suzano.sp.gov.br, e também tem um canal no YouTube, tá? Que tem algumas dicas do Procon, que é na TV Prefeitura de Suzano, que é a playlist Dicas do Procon. Que bacana, e lá pode tirar as dúvidas também. Pode tirar várias dúvidas, a gente vira e mexe, tem algumas, a gente sempre faz dicas e tem bastante coisa lá, bastante conteúdo que dá para tirar bastante dúvida e aprender um pouquinho mais. Bacana, Daniela, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite e estaremos sempre aqui à disposição. Tá ótimo. Você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com a diretora do Procon de Suzano, Daniela Letícia, e ela que nos deu dicas importantes sobre troca de presentes de Natal, esses golpes com as financeiras que acenderam um alerta aí muito importante na cidade de Suzano, mas a gente acredita que isso reflete aí um cenário também da nossa região e no nosso país. É importante você também ficar atento a essas informações e você, comerciante, também ficar atento aos possíveis golpes agora no início do ano, principalmente em relação à venda do Código do Consumidor. Para você que nos acompanhou, nosso agradecimento, e deixa aqui a sua opinião, que a gente também quer te ouvir. Portal da Região, a notícia que você precisa.